Oi, hoje eu faço uma pergunta. Será que vale a pena manter um canal Booktuber? No último domingo, dia 1º de abril de 2018, o Imantado de Livros aqui comemorou um ano de existência. E eu acho que já está na hora de começar a fazer uma pequena reflexão sobre toda essa jornada até aqui. E a primeira coisa que a gente pode dizer é que, com certeza, o sistema, o YouTube, às vezes não ajuda muito a gente. Ele meio que complica um pouco para canais que estão iniciando. Ainda que, no fundo, né, tudo dependa sempre do nosso próprio esforço. Se bem que o YouTube tem uma grande parte de parcela em tornar tudo maior, sempre crescendo. Eu, por exemplo, peguei duas grandes mudanças das regras aqui impostas pelo sistema. Para falar a verdade, no dia que eu comecei, dia 1º de abril de 2017, passou a valer aquela regra antiga de você poder ser monetizado em seus vídeos, que era aquela dos 10.000 views ou 10.000 visualizações. Enquanto você não atingisse essa meta, os seus vídeos não seriam monetizados. Eu consegui, acho que em 6 ou 7 meses, mais ou menos. Ou seja, na verdade não foi difícil. Eu achava que seria muito mais. Para falar a verdade, quando eu comecei o canal, aquelas primeiras projeções que você começa a fazer, eu até acessei alguns sites que fazem isso, né, fazem projeção para 3, 4, 5 anos, eu descobri ali que esse patamar de 10.000 visualizações demoraria, pelo estado atual lá de onde eu estava, quase os 5, 6 anos. E aí é de desanimar demais, né? Vamos combinar. Mas é aquela coisa, acho que quase todos os canais ele consegue ter uma curva de crescimento mais interessante, mais estimulante. E foi o que aconteceu um pouco com o Imantado de Livros. E olha que eu não fui muito atrás de fazer aquela típica propaganda que a gente sempre faz, né? Primeiro se ataca os familiares e depois os amigos, né? Sempre pedindo: ô pessoal, acessa o canal, assina, se inscreve, vê os vídeos, curte, comenta. Eu praticamente não fiz nada disso. Pelo menos eu pessoalmente. Algumas pessoas da minha família até ficaram fazendo a propaganda por mim, mas eu mesmo não fui atrás, simplesmente porque eu sei que no fundo, tanto familiar quanto amigo, não é o público ideal para o canal. Afinal de contas, o público ideal é quem gosta de ler. Esse sim vai querer ver um vídeo atrás do outro sobre livros, que talvez ele nem vá ler um dia. Mesmo porque a maioria do material que a gente produz, que coloca no ar, são informações. E as pessoas extraem dali o que prefere, né? Se é só opinião sobre a história em si, ou sobre um incentivo a comprar ou não aquele respectivo livro. Portanto, não adianta pedir para alguém que não gosta disso querer assinar o canal, fazer curtidas diárias, fazer um comentário interessante. Não, tudo isso é bobagem, não adianta. E daí sim eu posso dizer que o sistema YouTube, o algoritmo, ele me ajudou muito nesses 12 meses. Ele sempre está fornecendo mais novos interessados nesse assunto específico. Provavelmente, óbvio, né? Ele só indica meus vídeos para quem algum dia já passou por algum canal de Booktuber também. A não ser que o algoritmo seja muito louco, né? Mas provavelmente é isso que acontece. E também os inscritos que eu vou adquirindo aos poucos, mês a mês, eles também estão mantendo uma certa regularidade. Então eu posso dizer que geralmente 50% de quem assiste novos vídeos são pessoas que já passaram algum dia pelo canal e se inscreveram. E a outra metade é de gente desconhecida que o YouTube indicou. Na verdade, eu acho que é um equilíbrio bem interessante você ter 50 para cá, 50 para lá, porque aí você não depende nenhum nem de outro. Se um dia o YouTube começar a sacanear e não oferecer meus vídeos para desconhecidos, ainda terei o pessoal que já está inscrito. E o contrário também, né? Se de repente quem já acompanha passar a ficar um pouco preguiçoso e não abrir as notificações, ainda tem a distribuição do algoritmo. Mas voltando ao que eu estava falando dos 10.000 views, eu consegui até em pouco tempo e comecei a ser monetizado. Claro, com aquela merreca de sempre que vocês conhecem, né? 0, coisa nenhuma. Mas ia juntando uma coisinha aqui e ali. Claro que o primeiro montante, a primeira retirada possível a ser feita, os tais $100, seriam para casa de 3 anos também. Ou seja, nunca nada animador aqui nos números do YouTube.
E sim, você tem que gostar do que está fazendo, porque senão você desiste fácil. Porque dinheiro, retorno, você não vai ter nenhum durante muito tempo. Mas, se o canal vai crescendo de uma maneira bem interessante, significativa ali na curva de ascensão, aí você pode falar, tá lá, 1 ano e meio, 2 anos, pode ser que comece a entrar alguma coisinha. Coisinha que não representa nada, obviamente, né? Porque acho que só dá pra dizer que você pode ganhar alguma coisa com o YouTube se você consegue passar de uns $300 mensais. Isso é bem difícil para um canal que trata de literatura. Bom, e agora piorou, né? Porque antes de completar o primeiro ano de existência, veio a nova regra do YouTube, pedindo que num período último de 12 meses você tenha 4.000 horas de visualizações ou 240 mil minutos e também, no mínimo, 1.000 inscritos. E eu não tinha nenhum nem outro. Quando isso passou a vigorar lá em 20 de fevereiro desse mês, desse ano. Aliás, eu até achei que foi uma pequena sacanagem, né? Mudar as regras, mais uma vez, antes de completar um ano de chance, né? Acho que é o termo certo que dá para usar aqui, né? Ter um ano para você conseguir os 10.000. No caso eu consegui, até que fácil. Mas muita gente não conseguiu e já veio outra pedrada em cima. E no meu caso, agora já não consegui lá em 20 de fevereiro e agora que finalmente eu fechei 12 meses, agora sim eu posso ser avaliado, né? Eu tô na metade. Tenho lá 120 mil visualizações e de inscritos estou na casa dos 700. Ou seja, eu estou distante dos dois lados. Uma projeção que eu posso fazer é que talvez até o final do ano eu consiga me encaixar nos 240 mil visualizações e nos 1.000 inscritos. Na verdade, até um pouquinho antes se continuar o ritmo que está agora. Aliás, eu percebi uma coisa que aí sim desanima bastante. Feriados são terríveis aqui no YouTube. Todo mundo vai para a praia e não leva o celular? Mas que coisa, por que não leva? Será que é isso? Gozado, né? Quando eu vejo, né, matérias na televisão, do pessoal indo para a praia, sempre falam, o pessoal não consegue se distanciar da sua vidinha cotidiana, levam os celulares. Isso não é verdade, né? As estatísticas que a gente tem, praticamente num feriado prolongado, tudo despenca, os views vão por água abaixo. O problema desses feriados é que ele cai o rendimento em alguns dias seguintes, então demora para o algoritmo voltar a indicar bastante interessados em nossos vídeos. Ou seja, diante dos números, tudo é desestimulante em muitos aspectos, em outros não. Ou pelo menos para quem gosta de curtir gráficos. Como eu sou um técnico em eletrônica, eu gosto de ficar vendo gráfico para lá, para cá, fico curtindo, fico fazendo projeção, me divirto bastante. Mas é preciso ser bem sincero, ficar olhando o tempo todo esses números, as estatísticas do YouTube é desestimulante para qualquer um, principalmente para os booktubers, com certeza. Porque sempre a gente tem aquela esperança que a gente está ajudando as pessoas a terem uma cultura melhor através de livros. Digamos que a gente tem um estímulo a mais, inclusive para aqueles que não pensam num rendimento imediato. Retorno financeiro aqui não dá para contar, né? Então você tem que ser pelo interesse na pura literatura. E bom, se os números não ajudam, o que estimula a gente a manter o canal? A resposta então do público que nos assiste, por exemplo, através dos comentários, né? Bom, sim e não, né? No meu caso, especificamente no meu canal, não há muitos comentários. Mas isso é normal, é só quando a gente tem uma grande quantidade de inscritos mais fiéis e realmente aí vai sim crescer esse lado interativo do canal. Até não me preocupo muito. Bom, e também sempre vale lembrar, né? O que importa para o YouTube é a quantidade de minutos assistidos, né? A quantidade de inscritos de fato não é muito importante. Embora a maioria das pessoas que tem canal por aqui sempre só fica prestando atenção na quantidade de inscritos. Não importa quanto tem, porque uns 10 inscritos podem fazer muito mais força ao canal do que 100. Basta que esses 10 assistam bem os vídeos com frequência e de cabo a rabo, né? Não adianta ser aquele inscrito que começa a assistir o vídeo e depois da metade já desiste e fala, não, já ajudei, eu vou embora. Não, isso não ajuda, né? Tem que ajudar é vendo ele inteiro. Agora, antes de continuar, deixa eu dizer que esse vídeo aqui é uma espécie de complemento a um Páginas em Branco que eu gravei ano passado, que se chamava Para que servem os Booktubers?
Aliás, o link está aqui em cima para vocês conferirem como um vídeo completa o outro. Lá vocês vão perceber que o meu ritmo de falar é bem mais lento. E é uma coisa que a gente pode dizer sobre essa coisa de tocar um canal Booktuber aqui. A gente aprende a ser mais dinâmico aos poucos. E sim, se vocês virem os primeiros vídeos que eu gravei lá no comecinho do canal, vocês perceberão que eu parecia uma tartaruga com preguiça. E diante de tudo isso que eu já falei, vocês podem começar a pensar, tá bom, depois de toda essa jornada ao longo de 12 meses, por que ainda vale continuar com o canal? Bom, tem o meu lado pessoal também. Eu comecei a ler muito mais do que eu estava lendo antes, principalmente romances e contos. Eu sempre tive o costume de ler, mas eu lia mais espaçadamente. Por exemplo, eu podia ficar 6 meses interessando por livros em geral. E depois eu fazia uma grande pausa de alguns meses para então retornar depois. Eu sempre fiz isso, desde que eu comecei a ler, lá na minha adolescência. Mas isso em se tratando exatamente de livros, romances, contos. Mas no geral, eu nunca parei de ler desde que comecei a me alfabetizar. Porque quando eu não estou lendo livro, romances e contos, eu estou lendo qualquer outra coisa, jornais, periódicos, internet. Depois que eu tive acesso à internet, a partir de 1996, nunca mais parei de ler alguma coisa diariamente. Aliás, por causa da internet, eu passei a ler muito mais do que eu lia antes, porque eu não tinha muita grana para comprar livro antigamente. O máximo que eu conseguia é assim, ler jornais, revistas, mas livro sempre acaba sendo mais caro ainda do que você colecionar alguma publicação que se tinha em bancas, né? Hoje em dia as bancas praticamente nem existem mais, né? Às vezes quando eu quero comprar uma edição, aquelas edições da Folha, eu não consigo, porque aqui em volta de onde eu moro não tem as típicas bancas de jornais, onde eu posso chegar lá e comprar o exemplar da semana. Ou seja, eu não consigo fazer aquelas coleções de maneira alguma ultimamente. Claro que tudo isso não pode ser apenas um benefício para mim, né? Ou pode? Pode. Por que não? Eu posso muito bem continuar tocando o canal só para servir de estímulo à minha leitura pessoal. Aliás, muito booktuber deve fazer exatamente isso, principalmente quando ele não pensa em ganhar alguma coisa, ou está longe de chegar perto disso, principalmente com essas novas regras. E voltando a esses desestímulos do YouTube, eu fiquei chateado que muitos colegas booktubers desistiram dos seus canais nos últimos dias, semanas, ou pelo menos ficaram muito desmotivados. Inclusive gente que tinha bastante inscrito, isso que é meio estranho, né? E é uma coisa também a se prevenir sempre aqui no YouTube. Às vezes um canal que tem muita gente, 1.000, 2.000, 3.000 inscritos, de repente estanca para completamente. Não sei porque o algoritmo começa meio que sacanear com o pessoal. Ou seja, de qualquer forma, fazer um booktuber aqui no YouTube não é uma coisa fácil. Você nunca pode deixar as coisas no mesmo ritmo. Você sempre tem que oferecer alguma coisinha nova, diferente para atrair mais público. Falando em atrair público, né? A gente tem uma dificuldade, um canal de booktuber. A gente não pode ser muito palhaço como pode outros canais por aí. Principalmente, por exemplo, de cinema, ou então de quadrinhos, mangá ou cultura pop em geral. Parece que há uma certa combinação que canais booktubers são um pouco mais sérios. Claro, há alguns que fazem algumas palhaçadas, falam alto, fazem algumas micagens, colocam alguns efeitos especiais, edição rápida, frenética, mas num certo ponto eles acabam baixando um pouco a bola e falando normalmente, porque não dá para fazer graça falando de livro. É uma coisa curiosa isso. Em cinema, em filmes, você pode, seriados de TV também, você pode ficar mantendo esse ritmo. Fala um pouco sério, faz uma piadinha, fala um pouco sério, faz uma piadinha. O tempo todo durante a extensão do vídeo. Mas nos livros não dá para fazer isso. Talvez a coisa mais divertida que nós booktubers oferecemos para o público é justamente a brincadeira do unboxing. Frequentemente nos vídeos de book haul, onde a gente abre a caixa, faz aquela gracinha um pouco mais. Na verdade, um grande momento lúdico que a gente pode curtir. Mas agora eu preciso saber de vocês, qual interesses que vocês possuem ao assistirem a um canal booktuber, o que vocês procuram exatamente, o que faz vocês voltarem com frequência. São as resenhas de fato ou são a personalidade de quem faz essa apresentação?
São os livros? Talvez os livros sejam de menos no fim das contas. Será que a brincadeira do unboxing é o que atrai mais vocês? Contem aqui nos comentários desse vídeo, eu estou muito curioso para saber por que vocês voltam aos canais Booktubers. Enquanto isso, curtam aqui do lado dicas de outras páginas em branco que já foram publicadas aqui no Mantado de Livros. E até o mês que vem com outro tema interessante sobre literatura. E tchau!